Eu costumava chegar quando as luzes do prédio já eram só pontos frios refletidos no vidro. Era o horário em que ninguém nota quem mantém o chão brilhando. Naquela noite de sexta, um milionário decidiu fazer graça diante de câmeras e taças, prometendo uma quantia absurda se eu resolvesse um problema que nem mesmo os engravatados entendiam. Riram. Acharam que eu era parte do cenário. Só que houve uma coisa que eles não esperavam. Eu já vinha juntando migalhas de verdade todo dia. E migalhas, quando somadas com paciência, viram um banquete. Entrei no edifício às 10 da noite, como fazia há anos. O hall tinha aquele cheiro de flor sintética misturado com poeira antiga, um perfume de luxo que tenta esconder o tempo. Meu carrinho de limpeza rangia uma música conhecida e eu gostava de começar pelo 32º andar, onde o ar parecia mais frio e as janelas mostravam a cidade como um tabuleiro de luzes. Ali funcionava a diretoria e era ali que eu guardava a parte mais silenciosa de mim. Sempre acreditei que superfícies contam histórias. O rodapé recebe o primeiro impacto do dia, as maçanetas guardam suor de nervoso, as mesas acumulam poeira nos lugares onde as mãos não alcançam. Quando uma empresa adoece, o corpo dela começa a suar as paredes. Naquele mês, os cantos da Varela Capital suavam. A primeira pista foi o peso diferente dos sacos de papel triturado. Antes, 2 por noite. De repente, 5, 6, alguns cheios de fitas de segurança de caixas de arquivo. A segunda pista foi um cheiro agridoce no corredor de compliance, como de tinta antiga misturada com álcool isopropílico. Não era o nosso padrão de limpeza. O terceiro sinal veio em forma de silêncio. Tiraram uma câmera do fim do corredor e, no lugar, ficou a marca mais clara na parede, um retângulo pálido que gritava ausência. Naquela sexta, preparavam a festa de resultados extraordinários. Os garçons circulavam com passos medidos, as flores reais imitavam as falsas e as falsas imitavam as reais, e os parceiros da empresa repetiam a coreografia do sucesso. Eu fiquei na sombra como sempre, segurando um pano de microfibra e um segredo. Eu havia começado um caderno. Nesse caderno, eu anotava o que não aparecia no sistema, os dias em que a impressora de contratos engasgava e cuspia confissões, a hora em que a luz do arquivo morto permanecia acesa mesmo sem ninguém, as vezes em que o lixo confidencial vinha amarrado com fita de paciência, como quem tem pressa de esconder. Na capa, eu escrevi com letra pequena, coisas que não são coincidência. Quando ele subiu ao palco improvisado e falou do tal desafio que virou risada, minhas mãos, que já tinham limpado tanto o chão de soberba, apertaram a alça do carrinho. Ele disse que daria uma fortuna se eu resolvesse. Resolver o quê? Oficialmente, ninguém admitia problema. Extraoficialmente, faltavam milhões em uma cadeia de contratos com fornecedores fantasmas, notas frias e comissões invisíveis. O buraco parecia ter sido cavado por alguém que conhecia as paredes por dentro. Eu sabia que não podia prometer nada a mim mesma além de continuar vendo o que sempre vi. Só que, naquela noite, decidi que não iria mais só limpar. Iria ler. Ler o que os outros deixavam sem querer. A primeira leitura foi nos calendários apagados. Gente que nunca vinha de madrugada começou a aparecer. A sala de servidores tinha marcas de sapato em horas estranhas, e a borracha das rodas deixava semicírculos na resina do piso como vírgulas nervosas. Uma vez, encontrei grãos de café embaixo da mesa do diretor financeiro, como se alguém tivesse tremido ao apoiar a xícara. Outra vez, encontrei um pingo de cola de etiqueta na lateral de uma caixa de arquivo com o carimbo finalizado. Finalizado não precisa de etiqueta nova. A cola contou outra história. Não uso palavras difíceis, uso etiquetas e odores. O álcool isopropílico vinha sempre aos pares com envelopes pardo. Quando a cola é esfregada com álcool, deixa um halo. Quem tenta apagar rastro não entende que o rastro ganha outra cor. Passei a anotar a sequência. Caixa antiga, rótulo arrancado, novo rótulo colocado torto, resíduo transparente, halo opaco. Fiz isso por uma semana. Também passei a trocar o saco de lixo confidencial por sacos idênticos, mas com microfuros quase invisíveis. Quando os sacos eram movidos de madrugada para salas improvisadas, alguns papéis respingavam migalhas minúsculas no chão. Varri com cuidado, recolhi, guardei. Papel triturado fala. Pelos tipos de fibras e pela densidade da tinta, você sabe se aquilo foi impresso numa máquina do 17º, do 9º ou no escritório externo. A tinta da terceirizada tem um cheiro que a nossa não tem. No 23º, onde funcionava a área jurídica, a tinta
tinta tinha cheiro de cítrico. No 17º, de ozônio. No escritório externo, que eu só conhecia pelos relatórios, a tinta vinha impregnada de um leve odor de solvente barato. Nas noites em que aparecia o cheiro de solvente barato no 32º, eu fazia um asterisco no caderno. Houve também as luvas. As nossas são transparentes, de vinil. As que encontrei no cesto de uma sala fechada eram pretas, de nitrilo, tamanho M. Em dias normais, ninguém usa aquilo ali. Luvas pretas escondem resíduos aos olhos comuns, mas não aos meus. Segurei-a contra a luz e vi um brilho discreto de pó metálico. Quem recorta selos de autenticidade deixa resíduos assim. Alguns carimbos da Varela tinham fundo metálico. Se já viveu algo no trabalho que te fez sentir invisível, comenta eu vejo para eu saber que não estou sozinha. E segue o perfil para mais histórias reais de bastidores, isso ajuda muito este conteúdo a continuar. Continuei. No arquivo morto, a poeira voltou a parecer recente. Poeira nova não gruda igual à antiga. Colei uma pequena fita dupla face no rodapé, bem no canto, e deixei um fio que eu reconheceria depois. Quando voltei na madrugada seguinte, o fio estava colado no solado de um sapato apressado. Quem andou ali passou por aquilo. A pegada, pela curvatura, era de alguém que pisa com o calcanhar direito mais forte, deixando uma meia-lua. No elevador de serviço, havia um fio semelhante preso a uma borda. O elevador parava frequentemente no sexto, onde ficava uma sala que não constava no mapa de limpeza. Sala sem mapa é silêncio gritando. Eu não podia entrar, mas podia ouvir. Ouvir o ar-condicionado contando uma história de esforço. O som ficava mais carregado quando havia mais máquinas dentro. Foi quando notei que o exaustor daquela sala jogava um odor que eu já conhecia do 17º. Não era o ozônio. Era o solvente barato. Alguém imprimia ali o que deveria sair fora dali, e depois reetiquetava lá em cima, citando o 23º. Ao quebrar o percurso, a empresa criava um atalho invisível por onde o dinheiro escorria. Em outra noite, encontrei no banheiro da diretoria uma mancha cinza na pia que não saía com detergente comum. Mancha de toner molhado. Toner molhado fica assim quando alguém lava as mãos depois de mexer no refil. Diretor não troca refil. Quem troca é técnico. Técnico não vai ao banheiro da diretoria. Tinha uma mistura de hierarquia e nervosismo ali. Meu caderno começou a parecer um mapa para quem sabe andar no escuro. Tentei entender o desenho. Copiei na mão os horários, cruzei com meus registros de entrada e saída, cruzei com os elevadores usados, contei quantas vezes o cesto aparecia nas semanas de movimentação de papel triturado. Ao mesmo tempo, reparei num padrão pequeno. Em noites de maior fluxo no cesto, o diretor jurídico e o diretor financeiro saíam com intervalo de 15 minutos entre si, mas sempre depois que a luz do arquivo morto apagava. A luz do arquivo apagava por sensor. Sensor apaga quando não tem movimento. Se eles saíam depois do sensor, então tinham ficado parados no escuro. Parar no escuro é truque de quem conhece a câmera. Era um quebra-cabeça feito de poeira, cola e silêncio. No dia da grande reunião com investidores, eu sabia que haveria visita às instalações e que o comitê interno de auditoria estaria presente. Decidi mostrar o que eu via, mas do meu jeito. Sem invadir nada, sem afastar ninguém, apenas reorganizando o que sempre esteve ali. Levei comigo uma lanterna UV que usávamos para checar sanitização, uma escova de cerdas macias, uma luva nova e um coração que batia alto. Quando a comitiva passou pelo 32º, eu estava, por acaso, limpando a sala de contratos. As caixas estavam empilhadas e etiquetadas como finalizadas. Apontei a lanterna UV para as laterais. O reilo opaco brilhou. Mostrei como a cola e o álcool deixavam uma assinatura. Apontei a numeração de lote que alguém esqueceu de cobrir no fundo. Em seguida, mostrei o saco de lixo confidencial novinho que eu acabara de substituir. Passei a escova nas rodinhas do carrinho e, sem querer, deixei cair um grão de papel junto aos pés de um auditor. Parecia pó, mas não era. Era a ponta de um fio. Ele notou o brilho de toner e perguntou, no tom técnico que não cito aqui, sobre a origem. Eu indiquei, com delicadeza, que aquele brilho não combinava com a tinta do 23º. Se não combinava, tinha vindo de outro lugar. E aquele outro lugar não deveria existir ali. A comitiva pediu, de modo protocolar, para ver o sexto andar. Eu não pedi nada. Segui fazendo o meu trabalho. Enquanto esperavam autorização, varri a área do elevador de serviço e, ao juntar o lixo, deixei à mostra um fragmento de fita
fita dupla face com resíduo de resina cinza. Um dos auditores, com olhos de quem leu muito pó na vida, fixou a atenção. Quando a porta abriu, o ar-condicionado contou a história de esforço. Dentro, impressoras extras, suprimentos com lotes que não batiam com o inventário, rótulos em branco e, o mais importante, uma planilha impressa com códigos de fornecedor que não apareciam no sistema mestre. No canto, luvas pretas de nitrilo usadas. No lixo, etiquetas removidas com álcool. Eu não disse nada. Não precisava. O mapa empoeirado falava. O que veio depois não teve glamour nenhum. Foi um moedor de carne burocrático. E-mails que viraram memórias, memórias que viraram sindicância, sindicância que virou dossiê. A frase do milionário durante a festa já corria em vídeos de celular porque tudo hoje vira eco. Quando perceberam que a graça tinha dono e que o dono tinha riscado com caneta permanente a própria soberba, o comitê jurídico tratou de transformar promessa em instrumento. Não me coube negociar, coube-me comprovar. Durante semanas, evitei olhar o espelho como quem evita olhar um animal arisco. Eu não queria me ver heroína, nem bandida. Eu queria continuar cabendo nas minhas mãos. Nesse tempo, surgiram muitos entendidos me explicando com termos que não são da minha língua o que eu tinha feito. Eu só sabia do cheiro das tintas, da cola nas laterais das caixas e do som do ar quando esforça. Sabia, também, que ninguém espera que uma faxineira conte a história por cima da mesa. E foi aí que eu entendi o que realmente resolvi. Não foi o rombo. O rombo era a consequência. O que resolvi foi o vício de achar que algumas pessoas são parte do cenário. Quando alguém se torna cenário, qualquer coisa pode ser feita na frente dela, porque a presença dela vira parede. Eu tive a coragem de ser janela. No fim, o dinheiro prometido veio, não como prêmio de Oenhaueren Show, mas como acordo assinado diante de advogados. Alguns diziam que era marketing de contenção de danos, que era mais barato cumprir do que segurar a crise. Eu não discuti motivos. Depositei naquele dia uma parte na conta da minha filha, que sonha em ser enfermeira, e a outra parte eu usei para criar uma cooperativa de limpeza que paga melhor e dá curso de leitura de contratos para quem limpa contratos sem lê-los. O resto guardei, porque aprendi que fortuna também adoece quando vira barulho demais. Quanto ao milionário, as manchetes deram conta de um afastamento elegante, palavras como reestruturação, foco, novo ciclo. Soube depois que ele tentou me encontrar. Quis saber se eu me sentia vingada. Não respondi. Vingança é palavra que não limpa. O que limpa é ver a verdade circular pelo espaço como o vento que finalmente acha a janela aberta. Guardei, como lembrança, o meu caderno. Nas últimas páginas, escrevi uma frase que ouvi uma vez de uma senhora no ônibus e que ficou plantada em mim. Quem limpa aprende a ver. E quem aprende a ver carrega uma luz pequena no bolso, que acende onde ninguém quer olhar. Foi essa luz que eu usei. Certa noite, voltei ao prédio para assinar papéis finais. O hall tinha outro cheiro. As flores eram menos pretensiosas, as luzes pareciam menos frias. No 32º, encontrei uma caixa solitária, já sem etiquetas. Encostei a mão, senti a aspereza do papelão, e fiquei imaginando quantas histórias precisaram passar por superfícies assim para existirem. O carpete do corredor estava com poucas marcas. As rodas não desenhavam vírgulas nervosas. A empresa respirava melhor. Respirações honestas não deixam poeira ansiosa. Ao sair, amarrei meu jaleco na cintura e encarei a cidade. Era noite de céu pesado, com nuvens que lembravam algodão molhado. Pensei em quem, naquele momento, estava varrendo outro canto de verdade por aí, em silêncio, porque sempre há alguém. A diferença é que agora eu sabia que a minha história tinha virado barulho de gente. Se isso te tocou, comenta com a palavra justiça aqui embaixo para que o algoritmo entregue essa história a mais pessoas invisíveis. E segue o canal para não perder as próximas. Seu comentário e seu follow fazem diferença real. Há uma frase antiga, sem dono famoso, que carrego comigo como lembrete de trabalho: não se mede valor pelo crachá. Mede-se pela luz que a pessoa acende onde falta coragem de olhar. Guardei para mim, porque resume o que vivi. No boletim interno que circulou meses depois, a cooperativa que fundei foi contratada para treinar outras equipes a identificar sinais de risco. O curso ensinava a ler superfícies como quem lê gente. Contava que o rodapé, a cola, o toner e os cheiros são pequenas testemunhas do que uma cultura permite. Na última aula, eu abria o caderno e mostrava as anotações com a mão tremendo um pouco, não de medo, mas de respeito pela história que a gente escolhe contar. Nunca
recebi medalha. Recebi silêncio ao meu redor enquanto eu falava, e isso, para mim, é medalha. Porque silêncio que escuta é raro. O resto, deixei onde sempre deixei, nas superfícies limpas que devolvem o reflexo de quem passa. E, se você chegou até aqui, talvez tenha se visto nesse reflexo também. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido no seu trabalho, algo que mudou a forma como você se enxerga? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comente, compartilhe com alguém que precise lembrar que ver também é um trabalho e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de olhar com atenção o que a maioria prefere varrer para debaixo do tapete.